Vamos tratar desse tema aqui, destruindo e construindo, derrubando e edificando, né? Então, Jeremias 1:10, a palavra de Deus, ela diz assim: olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso Pai, como somos gratos ao Senhor, porque Tu nos salvaste. Estamos nessa manhã mais uma vez para sermos edificados por Ti. Pai, existem muitas coisas em nós que Tu sabes e conheces perfeitamente, que precisa ser removido de nós. Por isso, Pai, nós encomendamos este estudo nas Tuas mãos, a Tua palavra nas Tuas mãos, e confiamos em Ti, para que pela operação da palavra, Tu removas todas as escórias que há em nossa alma, que impede de andarmos e de caminharmos e de crescermos livremente no Senhor. Pai, nós temos essa liberdade, Pai, para chegar diante do trono da graça através do precioso nome de Cristo. E é no nome dele que nós oramos para que Tu abençoes a Tua palavra e repartas a cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, vocês sabem que em todas as eras da humanidade, Deus o Pai, Ele tem de alguma maneira nos chamado a atenção e nos advertido com muitas coisas. Sempre em cada época, cada 2, 3 anos, 5, 6 anos, vai surgir alguma coisa nova para frear de alguma maneira, para chamar de alguma maneira a humanidade pecadora, para que o Pai possa então despertar aqueles que são teus no meio da humanidade para crer no Senhor Jesus. Temos aí um vírus que está se alastrando, né, por todo o mundo. Há uma inquietação mundial, né, desse coronavírus, né? Então está se alastrando. Isso, a gente não pode ficar assim entristecido com isso, muito pelo contrário, se alegrar com isso, porque um tempo atrás foi a AIDS e está surgindo muitas doenças, mas graças ao Senhor o Pai tem guardado o seu povo, o Pai tem preservado o seu povo, guardado de todas as coisas. A palavra fala que praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, quando nós cremos naquilo que Deus disse, aquilo que Ele disse se torna realidade na nossa vida. Então, Ele irá cumprir aquilo que Ele diz com relação a seus filhos. Ele guarda seus filhos. Então, graças ao Senhor que Ele permite isso, Ele que cria, porque tudo provém de Deus. Inclusive, irmãos, falando com muita reverência, o mal para chamar a atenção. Mas este mal, de alguma maneira, é bom. Irmãos, se você parar para pensar, quantas vezes que você de fato sofreu e aquilo resultou em bênção, agora vai depender, numa doença, numa enfermidade, num sofrimento, numa tribulação, como vai ser a tua reação diante daquilo. Deus então, Ele pode fazer prosperar o nosso caminho. Porque, irmãos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Então não pensa que é só coisas boas para nós, mas quando vem o mal, e nós temos que estar sempre precavidos, preparados para o dia do mal. Nós vamos ver algumas coisas hoje aqui, porque tudo o Pai quer mover ou remover de nós. Então Ele vai usar muitas vezes a dor. Agora, se nós não entendermos que isto é Ele quem fez, aquele sofrimento, aquela dor vai nos angustiar, vai nos amargurar, vai nos apartar do Senhor. Não que Ele vai apartar de nós, nós que vamos fugir dEle, porque, irmãos, o nosso coração, ele, quando de fato não é tratado, ele tem uma tendência muito grande de se apartar do Senhor. Nesse texto que nós estamos considerando, que nós lemos aqui hoje, claro que o chamado foi para o profeta Jeremias, e Jeremias está sendo uma figura muito linda aqui nas mãos do Pai, daquilo que ele fez no passado, daquilo que ele está fazendo hoje, daquilo que ele vai fazer. Constituo sobre as nações e sobre os reinos. Olha a obra que Deus começa. Primeiramente para arrancar. Mateus 15, 13, a palavra fala assim que
O Senhor Jesus dizendo: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele vai arrancar. Isso naquilo que concerne a filhos. Então, claro que esta erva daninha foi plantada em nós lá no Jardim do Éden. Gênesis 3, de 4 a 6. Vocês vão ver que aquela planta, que planta que foi essa que foi plantada em nós? Foi uma sementinha da árvore do conhecimento do bem e do mal, que quando foi plantada em nós, aquela árvore produz os seus frutos. Isso intoxicou tanto o coração do homem, que Isaías vai dizer que o coração do homem ele é fraco. Vai dizer que toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. E o coração do homem está cheio de tantas porcarias. Esse coração tem que ser transplantado. Deus não vai melhorar o nosso coração, Ele vai, de fato, arrancar o nosso coração e colocar um coração novo em nós. Um coração que possa, então, ter sensibilidade à voz do Senhor. É um coração que, de fato, vai, então, ansiar pelo Senhor com toda a sua força, com todo o seu entusiasmo, com todo o seu ânimo, né? Vai ser uma vida voltada para Deus. E também Ele vai derribar, arrancar e derribar. Vocês se lembram? Em Mateus capítulo 12, do 43 ao 45, ali o Senhor Jesus conta uma história da nossa realidade espiritual. Lá está escrito assim, que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares escusos, por aí. Alguém vem, expulsa o demônio de uma pessoa, sai. Mas se aquela casa não for preenchida com o evangelho da graça, ele sai, anda por aí, não encontrando lugar, o que ele diz? Voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha aquela casa varrida, bonita e ornamentada, cheias de doutrinas, cheias de mandamentos, cheias de crendices. Então ele diz assim: puxa, está tão bonita a minha casa, então eu vou e levo mais 6 espíritos piores do que ele. E a palavra fala, Jesus diz assim, que o último estado daquela casa se torna pior do que o primeiro. Entende? Agora, quando fala derribar aqui, quando de fato o espírito imundo sai do homem, quando Jesus Cristo vem fazer esta obra, irmãos, o que ele faz? Sabe o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele derruba a casa. Lá em João 12, 31, a palavra fala assim: aí vem um príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, está na hora de ser julgado o príncipe deste mundo. Como que ele vai julgar ele? Ele diz no verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, Jesus nos atraiu não para reformar a nossa casa. Nossa casa, estou falando do seu corpo. Ele veio para destruir essa velha casa. Então, quando Satanás volta, cadê minha casa? Foi destruída. Agora, quem mora nessa casa nova que ele fez? Revesti-vos do novo homem. É o Senhor Jesus. Lembra daquela história daquela menininha que diz sobre a tentação? Quando Satanás bate na minha porta, eu mando Jesus atender a porta. Jesus, olha, esse negócio é contigo. Imagina só, ele não pode habitar mais num homem, numa mulher que é habitado não apenas pelo Deus Filho, mas pelo Deus Espírito, pelo Deus Pai. Habita em nosso espírito. Então não há mais lugar de habitação de Satanás. Nós sabemos, irmãos, que hoje é uma confusão muito grande com relação a isso. Pessoas que hoje estão aceitando Jesus, são expelidos os demônios dessa pessoa, mas no outro domingo estão lá para ser expulsados os demônios de novo. Agora a pergunta é, aquela casa não foi derribada, ela não foi para o chão. Romanos 6,6 fala que o velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. A casa velha foi para o chão. Então não tem mais lugar, não tem mais possibilidade de ser o nosso corpo morada de demônios. Porque este corpo, a palavra fala em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós, e que se alguém destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Entende, irmãos? Quando nós cremos nessa verdade,
Nós somos feitos santos por causa do santo que decidiu morar, habitar dentro de nós. Então, essa é a ideia. Ele veio arrancar o nosso pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio para derribar a casa e para destruir e para arruinar. Porque quando você começa a orar por uma pessoa para que Deus a regenere, pode ter certeza que se você tiver uma motivação no coração e essa motivação é dada pelo Espírito, é porque Deus então vai colocar a mão sobre a vida daquela pessoa e a vida dela começa a se afundar, para que ela possa então conhecer qual é a realidade da vida dela, no lamaçal do pecado, entendeu? Aí o Espírito, de alguma maneira essa pessoa vai procurar, normalmente quando a pessoa está em dificuldade, elas vão procurar algum lugar para que Deus então resolva o problema dela, não é assim? Mas quem sabe pode encontrar um homem ou mulher que então senta com essa pessoa, abre as Escrituras e anuncia Cristo crucificado. E os olhos dela podem ser abertos e ela possa vir aqui e falar: puxa vida, graças a Deus, como disse Davi, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse então os teus estatutos. Então a aflição na nossa vida, num filho de Deus, é uma grande bênção. Queridos, nós somos tão acostumados com a aflição, tão acostumados com o sofrimento, que quando eles vêm, nós temos que dar glória a Deus, porque é Deus tratando conosco. E Deus trata de uma forma tão linda, mas depois, irmãos, a retribuição. A Paulo fala o seguinte, que essa leve e momentânea tribulação que vem sobre nós, produz em nós um peso de glória, acima de qualquer comparação. Então, queridos, o segredo para você ser um filho de Deus, vencedor, maduro em Cristo, porque o sofrimento vai vir, mas, irmãos, lembre-se que nada acontece em nós por acaso. É a mão deste bendito Pai nos moldando. Ele mesmo coloca as suas mãos em nós para nos moldar, para que sejamos parecidos com seu Filho. Vamos ter sofrimento, mas as vitórias, irmãos, elas são extraordinárias. Quando Deus coloca a sua mão sobre nós, pode ter certeza que nós seremos muito abençoados em tudo aquilo que nós realizarmos. Olhando para a palavra, dependendo do Espírito, respondendo ao Pai. Queridos, Ele fica tão feliz com a nossa resposta que Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Nossa, Ele nos recheia com tantos presentes. Senhor, eu creio que o Senhor tem te alegrado, se você é filho, você sabe do que eu estou falando. Ele ama nos presentear. É um Pai que é tão presente, um Pai que pega firme conosco, mas Ele sabe das nossas impurezas, Ele conhece o nosso coração. Então, de alguma maneira, Ele vai mostrar isso para nós e Ele vai começar uma cirurgia, removendo tudo aquilo que são as escórias da alma, que nós temos que despojar disso. E Ele vai usar, meus irmãos, a sua palavra, vai usar, claro, a pessoa do Espírito, a palavra, as circunstâncias, né? Ele é um Deus tão maravilhoso, tão proeminente. Então, queridos, aí depois começa, e também não para só na ruína. A gente, quando nós lemos a parte A desse versículo, parece que é tão doloroso. Ele diz assim: para arrancar de nós, para derribar, para destruir, arruinar. Queridos, onde é que nós vamos parar com isso? A nossa vida, o Senhor está nos arruinando. Mas, irmãos, tudo aquilo que não presta, que não pode servir para a nossa edificação, Ele vai remover. E o nosso Senhor não vai edificar a sua igreja com material humano. É com ouro, que fala da natureza divina, com prata, que fala da redenção, e com pedras preciosas, que é o trabalhar de Deus em nossa vida. Pega aquele carvão, você colocar um carvão na terra e fogo e pressão, ele vai se tornar um diamante, pedras preciosas. Então, graças ao Senhor por aqueles irmãos e irmãs que entendem isso da parte do Senhor e se entregam nas mãos do oleiro. E Ele consegue fazer um vaso de honra e coloca dentro deste vaso um precioso tesouro, que é o nosso Senhor Jesus. E não para que agora esse vaso que nós achamos que é tão bonito, esse vaso não vai brilhar, irmãos, se ele não for quebrado. Então aí está o trabalho da alma. A nossa alma tem que ser quebrada, partida, para que então o mundo possa ver em nós
este precioso tesouro. Se eu mostrar para vocês aqui um vaso de barro, com um diamante dentro, vocês estão vendo só o vaso de barro, mas se eu quebrar esse vaso, o que vocês vão ver? Os olhos de vocês vão sair do barro, vai olhar para o tesouro. Que pedra bonita! Essa pedra, esqueceu-se até do vaso, mas é exatamente isso. O operar da cruz em nós tem que de fato remover-nos, deixar nós no lugar que nós precisamos estar. A palavra fala em Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificaram a carne, a alma. Entende? Nós sabemos que o velho homem foi crucificado, mas agora ele começou uma obra em nossa alma para remover as escórias. Paulo diz assim, estou crucificado com Cristo. Ali não está falando de libertação do pecado, ali está tratando do eu. Diz assim, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, alma, egocentrismo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha alma tem que viver uma vida de cruz, a minha alma tem que viver uma vida de crucificado. Vocês estão me compreendendo? Temos que saber discernir. Falamos algum domingo atrás da obra na cruz e o caminho da cruz. São duas coisas diferentes, porque Paulo em Gálatas 2:20 ele particulariza essa minha experiência. Eu estou crucificado com Cristo. Claro que se Paulo, como diz escrevendo a Timóteo, Paulo é um modelo de todos aqueles que haveriam de crer nele para a vida eterna. Claro que o Espírito Santo quer nos levar também a uma experiência de crucificados. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Porque, irmãos, crucificação do eu, o eu na cruz, significa que a minha vida é inteiramente voltada para o Senhor. Que eu não tenho, como disse George Miller, um homem que era maduro no Senhor. Houve um dia em que George Miller morreu. Lembra o que ele disse depois na frase? Morri para o pecado. Depois ele disse o quê? Morri para George Miller. Aí uma alma tratada. Ele morreu para ele, ou seja, tudo que eu sou em realidade espiritual é do Senhor. Então, como o apóstolo Paulo fazia, Senhor, eis-me aqui. Sou um prisioneiro teu porque eu te amo. Então tu podes operar em mim o que tu quiseres. Então Jesus levava Paulo para Macedônia, levava Paulo para Listra, levava Paulo para Roma, levava Paulo para apanhar, mas nunca foi contra a vontade de Paulo. Paulo pegou a sua vontade e falou, Senhor, eu não sei o que fazer com minha vontade mais, eu tenho medo de ofendê-lo, então pega a minha vontade está nas tuas mãos. Faça da minha vontade a tua vontade, para que a tua vontade seja a minha vontade, como era com o nosso Senhor. Eu não vim fazer a vontade minha, mas daquele que me enviou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, agora para pensar. Nós fazemos a vontade dele ou fazemos a nossa vontade? É uma coisa para se pensar, irmãos, para se pensar seriamente. Então, primeiro que ele vai destruir em nós. Sabe aquelas coisas que você tem, que você acha que é tão precioso em você? Eu tenho um talento para escrever livros, eu tenho um talento para fazer isso, eu sou um grande poeta, escrevo muitas coisas maravilhosas que impactam as pessoas, umas lindas poesias. Às vezes isso não é da vontade do Senhor, então Ele vai remover isso de nós, porque do ponto de vista humano isso é tão precioso. Eu aprecio muito poesias, gosto de ler poemas, mas eu também aprendi a escrever poemas. Mas se o Senhor falar, não, isso aí não, isso aqui você acha que é precioso, eu vou remover. Agora, aquilo que eu escrevo da criação do Pai, se passar pela cruz, pode ser muito abençoado, mas se não, isso vai trazer consequências desastrosas para a minha vida. Então, outras coisas que você tem de precioso, Ele quer destruir, naquilo que concerne a alma. Por isso que Ele te disciplina, por isso que Ele te castiga. Você já leu o Salmo 39, o versículo 11? Dá uma lida lá no Salmo 39, versículo 11. Observa aqui, irmãos, que Ele de alguma maneira vai mexer conosco. E nós não gostamos disso. Salmos 39, versículo 11, o Senhor Ele diz assim, olha, preste atenção aqui. Diz assim, Salmos 39, 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade,
destróis nele, como traça, o que tem de precioso. Aí ele vai dizer o seguinte: mas aquilo para mim é precioso. Ele vai dizer: espera um pouquinho, meu filho, com efeito, todo homem é pura vaidade. Existe vaidade, mas filho de Deus precisa ser tratado, porque ele é pura vaidade, é uma bolha de sabão. A gente se alegra com bolha de sabão, coloridas, bonitas, pum, acaba. Então ele tem que destruir isso aqui em nós, para que então ele venha formar em nós uma nova realidade espiritual. Está me compreendendo? Ele tem que destruir isso em nós. Então ele vai fazer, sabe de que maneira? Usando a sua palavra. Por favor, abra mais um texto, me permitem aqui citar para vocês. É Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 28. Perdão, a partir do versículo 26. Olha o trabalhar do Senhor aqui. Claro que aqui ele está usando a palavra para remover algumas coisas em nós que nos deixa tão abalados. Aí ele diz assim, Hebreus 12, 26 a 28. Irmãos, todo o contexto, esse capítulo 12 fala da disciplina do Senhor em nossas vidas. Porque o Senhor, ele corrige ou disciplina a quem ama. Então, se ele nos ama, ele vai nos disciplinar. O verso 26 diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Irmãos, vamos imaginar aqui uma coisa. Se Deus permitisse aqui em Cidrolândia um terremoto, que desse um tremor assim, que chegasse a rachar as paredes lá do teu lar, você ficaria de que maneira? Muitos nem ligaria para isso, mas muitos que não têm uma firmeza no Senhor, isto os abalaria. Olha, terremoto, Jesus já disse isso, final dos tempos, estamos perdidos. Então, muitas coisas o Senhor vai fazer para nos abalar. E o versículo 27 diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, olha a palavrinha aqui, a remoção dessas coisas abaladas. Irmão, entenda uma coisa: tudo aquilo que te abala neste mundo, Ele quer remover de nós. A remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Depois você pode ler Salmo 75, 6 e 7, vai dizer exatamente isso. Agora, o 28, olha o que Ele quer formar em nós. Por isso, está dando uma continuação aqui, por isso o quê? Que Ele vai remover essas coisas, que aquilo que nos abala, aquilo que não abala tem que permanecer. Por isso, recebendo, percebe que aqui endo é um gerúndio, recebemos hoje, porque o Cristo que habita em nós é infinito. Hoje nós recebemos uma porção de Cristo, maravilha isso para nós, mas amanhã precisamos de uma outra porção. Por isso, recebendo, nós, igreja, um reino inabalável. Tem uma canção que cantamos aqui domingo passado, os reinos se abalam, né? Mas graças ao Senhor, quando nós recebemos um reino, que é o próprio Senhor Jesus e toda a sua amplidão deste reino, nós não seremos abalados, porque o Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Está vendo, irmãos? Então, recebendo nós um reino inabalável, olha aqui, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Nunca se esqueça disso. Deus aqui é Jeová, não é o Elohim. Sirvamos a Deus. Então tudo isso é para que nós sirvamos a Deus de um modo adequado. Nós fomos salvos não para o nosso benefício, fomos salvos para servirmos ao nosso Senhor. Servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Está me entendendo, irmãos? Por isso que nesse versículo de Jeremias 1:10, daríamos para nós meditarmos aqui muitas coisas excepcionais para a nossa vida. Arrancar, derrubar e destruir e arruinar. Agora tem um e também, né? E também para edificares.
Quem faz essa edificação é o próprio Senhor Jesus. Diz para Pedro, quando Pedro teve aquela linda visão, revelação de crer que Jesus era o Cristo. E Jesus então, lá em Mateus 16, 18, diz para Pedro, Pedro, tu és Pedro, uma pedra, um pedregulho, mas sobre esta rocha, sobre ele mesmo, Pedro edificaria a sua igreja, sobre ele, sobre Cristo, e as portas do inferno não prevaleceriam. Está me compreendendo, irmãos? Que lindo é isso aqui. Então, o edificador é Cristo. Nós podemos edificar sim, mas sobre a rocha. O fundamento já foi lançado. Não existe outro fundamento. O fundamento é um só, é Cristo. Então, nós construímos sobre a rocha. Há daqueles que constrói, que edifica sobre outras coisas. Por exemplo, Jesus traz uma ilustração muito interessante. Aqueles que edificam sobre a areia, vai edificar. Fica uma casa muito bonita, mas quando vem um temporal, os ventos, elas vai para a ruína, vai para o chão, porque foi edificada sobre areia. Agora, quando nós edificamos sobre a rocha, irmãos, nós estamos seguros, porque vem o que vier, mas nunca vai se abalar. Esses dias, fui visitar a fazenda de um irmão, eu achei muito estranho, falei, como pode? Esse um tiozinho, fez um ninho num galho de uma jabuticabeira pequena, e estava ventando o galho e ela para o chão. Eu falei, mas que passarinho mais bobo. Aí o Espírito falou o seguinte, olha, bobo é você. Ele é muito inteligente, porque o galho da goiabeira vai para lá, ele não quebra. Falei, puxa vida, aí está lá. Aí dias voltei lá, não, criou, os passarinhos voam, já foi embora. E olha que ventou, e olha que choveu, mas que sabedoria, né? Tem aquele passarinho de edificar o seu ninho num galho de goiabeira. Vem o vento, enverga e vai para lá, mas não quebra. Irmãos, nós sabemos onde e como edificar. Então não seja como eu, bobinho, achar que a gente edificar fora de Cristo vai. Não, temos que edificar nele. Ele é o edificador. Então construa em cima dele, e uma outra coisa, ele nunca vai te frustrar. Agora, se você edificar fora dele, e você um dia vai falar, puxa vida, deu tudo errado, parece que Deus não me abençoou. Não, ele te abençoou, é que você foi uma pessoa tão desapercebida que não edificou sobre a rocha, então a tua casa caiu. Queridos, o que ele plantou em nós? Seu filho. Nós somos plantados em Cristo, juntamente com ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso é maravilhoso para nós. Então vamos avançar aqui, irmãos, ler um pouquinho sobre destruir e construir o trabalho que ele faz em nós. Somente morrendo para o pecado, no corpo de nosso Senhor Jesus, é que a sua vida, a vida de Cristo, poderá manifestar livremente por meio de nós. Caso contrário, a vida do Senhor será impedida pela vida natural. Vida natural é a vida da alma. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo criará muito cuidadosamente uma nova natureza e um novo caráter, com um novo modo de viver e hábitos novos. Porque tem muita gente, quando nasce de novo, ainda cultiva aqueles hábitos mesquinhos, aqueles hábitos podres, né? Contar piadinhas, eu sei mais do que os outros, são hábitos nossos que a gente gosta de se engrandecer, mas ele quer remover tudo isso de nós, para que nós tenhamos uma nova realidade, vivamos uma vida autêntica, né? Mas para que o novo venha, o velho precisa ser destruído, ou seja, morto. Eu disse para vocês que ele não faz reforma, ele destrói para poder edificar. Romanos 6,6, vamos ler na linguagem de hoje, que está muito fiel ao texto original. Nem todos os textos dessa linguagem de hoje está assim, muito compatível com o original. Eu tenho assim, um certo receio, mas esse texto aqui verifiquei, lendo paralelamente com o grego e o original, está muito claro, irmãos, muito claro. Então vamos ler aqui Romanos 6,6, que diz assim: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado.
Que coisa maravilhosa! Como está claro aqui, nós sabemos que já foi morta com Cristo na cruz a nossa velha natureza pecadora. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Que maravilha isso, irmãos! Que obra! A obra na cruz, ela é uma obra que surpreende. Porque, queridos, uma vez que ganhamos essa experiência, qual é o recado do apóstolo Paulo? Romanos 6:11 diz assim: uma vez que nós sabemos que já foi morta com Cristo na cruz, é para nós considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos não para você mesmo, vivos para Deus em Cristo. Porque nós achamos muitas vezes que Deus nos salvou. Olha, puxa vida, Deus fez uma grande aquisição no seu reino, Ele me salvou, então eu posso ser um grande contribuinte do reino de Deus. Não, meu irmão. A posição mais elevada que você pode ter no reino de Deus é servo. A posição mais elevada que você pode ter no reino de Deus, vamos aqui crescendo, é irmão. E a posição, peraí, irmão? Se eu sou irmão, não é interessante? Você veio de uma família, não sei que tipo de família que você pertencia, e vocês também não sabem a minha. Mas, queridos, vemos dos nossos pais. Eu sei que na minha família teve muita gente brava, muita gente aí ruim, teve que na minha família muitos adúlteros, teve muita gente que matou, foi morto. Mas de repente Deus escolhe você daquela família, tira você, como diz Pedro, do meio dos gentios e coloca você na família de Deus, pela cruz. E agora você pertence a uma família eterna de muitos irmãos que creram em Cristo. Só que essa família na qual você e eu pertencem, se nós cremos no Senhor, Ele deu para nós uma coisa chamada imortalidade. Você nunca mais vai morrer. Que coisa mais preciosa, porque 2 Timóteo 1, 9 e 10 fala que Ele trouxe a luz, a vida, trouxe a imortalidade pelo Evangelho, não por uma doutrina, mas pelo Evangelho. Conhecer uma doutrina nos torna religiosos, até a doutrina do novo nascimento. Conhecer a mensagem da cruz como uma doutrina nos torna religiosos, nos faz desejar ser melhores do que os outros. Mas quando nós conhecemos essa verdade e a temos como realidade espiritual, essa doutrina vai ser para nós vida. A igreja precisa ter uma doutrina, a doutrina é Cristo, é vida. Então considerem mortos para o pecado, mas vivos não para vocês mesmos, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque nós vivemos não para nós mesmos, vivemos para o Senhor. Agora, irmãos, em que sentido nós estamos vivendo para o Senhor? Eu espero tudo que Ele faça por mim, que Ele me abençoe, então eu estou vivendo para Ele. Não. Tem pessoas que às vezes estão vivendo uma vida estática, em si mesmados, para eles mesmos, para que Deus abençoe a vida deles, para que Deus abençoe tudo que eles têm, seu trabalho. Deus, Ele também abençoa, mas é muito mais do que isso, irmãos. Esse Jesus, que se você creu, que habita no teu interior, Ele é muito maior do que você possa imaginar. Por isso que, talvez, por uma falta de percepção, muitos vivem uma vida desgostosa com o cristianismo, desgostosa com outros irmãos, mas quando nós sabemos que Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso e habita em nós, meu irmão, deveríamos ficar com a nossa boca no pó. Então vamos lá. A maneira de Deus tratar conosco é por meio de Cristo e sua cruz. E Ele começa demolindo em primeiro lugar a nossa artificialidade. O Senhor não apenas derrubará o velho, mas também construirá, ou seja, criará o novo homem em nós. Lembremos sempre que o nosso Deus tem a finalidade de criar uma personalidade santa em nós. Por isso é necessário formar seu Filho em cada um de nós. De novo, vamos usar aqui a linguagem de hoje para lermos Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz assim:
porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Que maravilha, irmãos! De novo, temos que nos lembrar da carta aos Gálatas. A partir do domingo que vem, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a vida da igreja. Nós vamos estudar um pouquinho as dores de parto que a igreja nasceu. Então vai ser estudos bem mais, não vai ser estudos convencionais, serão estudos bem mais do que nós estamos acostumados a ministrar aqui. Vamos falar da igreja de uma forma tão mais profunda, como que se nós entrássemos no coração de Deus e víssemos a sua igreja. Então eu creio que se você tiver um desejo em conhecer sobre a igreja, não falte nessas reuniões. Você vai crescer muito, né, sobre esse aspecto da igreja. Porque, irmãos, claro que vamos estudar também, pegar algumas igrejas do Novo Testamento. Do Antigo era só em figura, mas do Novo, vamos estudar a igreja de Gálatas, de Filipenses, de Efésios, de Laodiceia, algumas igrejas do Apocalipse, para ver a nossa realidade. Não comparando, mas para ver que a pior igreja lá do Apocalipse, Laodiceia, a nossa igreja, a realidade da nossa igreja hoje está mais de 1000 quilômetros atrás da pior igreja. Porque em nós, irmãos, há uma acomodação. Nós não estamos preocupados com o nosso Senhor. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo, a primeira vez que Ele subiu para Jerusalém para adorar com seus pais, quando voltaram, o Senhor Jesus entrou naquela sinagoga e ficou ali. E os pais foram embora. Depois, cadê Jesus? Cadê Jesus? E voltaram para trás. Quando chegou lá, viu Ele fazendo indagações, inquirições com os doutores. Então, Maria diz: filho, nós ficamos tão preocupados com você e você nem sequer nos avisou. Vamos embora. Jesus disse assim para a sua mãe, 12 anos ele tinha: vocês não sabiam que me convém estar na casa de meu pai para cuidar dos negócios de meu pai? Irmãos, você entende o que significa uma embaixada aqui? Às vezes nós falamos que somos embaixadores de Cristo em nome de Deus, mas não somos. Uma embaixada, um embaixador de Deus aqui na face da terra, você está representando o reino celestial. Você tem que ser um homem ou uma mulher que cuide dos negócios do seu pai. Estamos fazendo isso, irmãos, falando com bastante amor, para que os irmãos sejam despertados para essa realidade. Nós não cuidamos um dos outros. Nós não estamos colonizando o reino de Deus aqui na face da terra. Irmãos, nós temos todos os recursos celestiais. Porque Paulo fala em Colossenses que foi do agrado do Pai que em Cristo residisse, habitasse nele toda a plenitude da divindade. E Cristo habita em nós. Irmãos, nós temos tudo. O que nos falta? Quando nós vamos ver também a igreja de Corinto depois, num estudo, especificamente estudar essa igreja de uma forma panorâmica, para vocês verem como que Deus tratou com aquela igreja carnal. Muito bem, mas Ele deseja que nós sejamos parecidos com seu Filho. Claro que o pai tem os olhos voltados para o filho, e Deus sempre quis ter uma família de muitos filhos, que se pareça com seu Filho. Então, por isso que Paulo em Gálatas 4,19, ele fala o seguinte: meus irmãos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Há uma necessidade. Quando Cristo é formado em nós, nós não seremos atraídos por doutrinas, não seremos atraídos por religião alguma, né? Nós iremos compactuar sim com aqueles irmãos de outras localidades, onde eles abrem as Escrituras Sagradas e temem o Senhor e conhecem o Senhor e vivem uma vida prática, formação de Cristo em nós. Porque, queridos, a palavra fala em Colossenses 2, versículo 9 e 10, que nele, em Cristo, eu e você, nós estamos completos. Eu e você em Cristo, nós somos aperfeiçoados. Ele é que nos aperfeiçoa. Agora, a maneira que Ele vai nos aperfeiçoar é pela tribulação. Vamos caminhar.
Portanto, o propósito de Deus se aplica a nós pelo ministério do Espírito Santo, derrubando o nosso caráter natural e nossos hábitos, a fim de possibilitar a construção pelo Espírito Santo para nos capacitar a tornar-nos maduros e doces. Um homem ou mulher que é maduro é uma pessoa muito dócil, muito agradável. Você nunca quer sair de perto dessa pessoa. É agradável, o papo é gostoso, sabia? A visão é a mesma, o coração bate, parece que de uma forma tão adequada também. É maravilhoso, percebe? Então, Provérbios 4:18 diz assim a palavra: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, este texto aqui fala de um avanço espiritual, vai brilhando até ser um dia perfeito. Mas, queridos, há um longo caminho até a nossa maturidade espiritual. Pedro diz lá em 1 Pedro 5:10, né? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fundamentar, a última palavrinha, frutificar. Ora, o Deus da paz, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Agora, como que Ele faz isso? A gente lê, olha que texto lindo, né? Mas quando Ele pega esse versículo e aplica em nós na prática, Ele há de nos aperfeiçoar. Como que Ele vai nos aperfeiçoar, irmãos? Não existe outra maneira de sermos aperfeiçoados. Tribulação, sofrimento, né? Então Ele vai fazer isso em nós. Agora, deixa eu citar para vocês um exemplo como Ele faz isso. Lembra de Zofar? Já leram Zofar na Bíblia? Zofar, ele era um daqueles 3 amigos de Jó. Ele falou muitas coisas boas, mas criticou e condenou muito Jó. Mas ele falou pelo Espírito, e a palavra, o Espírito Santo permitiu que fosse relatado isso, que o trabalho na vida de Jó foi um trabalho. Zofar estava tentando abrir os olhos de Jó. Jó, isso está acontecendo com você, vai ser uma bênção, né? Mas Jó não entendia aquilo. E às vezes, tanto sofrimento a gente não entende, mas o Senhor vai deixar claro para nós. Deixa eu mostrar para vocês. Abra lá em Jó, capítulo 11, do versículo 13 até o 18. Acompanha comigo essa leitura. Jó 11, do 13 até o 18. Muito interessante aquilo que o Senhor fez na vida de Jó, né? E aqui está usando Zofar para falar com ele. Versículo 13. Então ele diz assim a palavra, Jó 11, a partir do verso 13. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembranças como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Está vendo aqui? A luz da aurora vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então, pelo sofrimento, o que vai acontecer na nossa vida? A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Olha, versículo 18. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Mas para isso, o que antecede isso, esse lugar espaçoso, é a tribulação. Para que este dia brilhe mais e mais até esse dia perfeito, queridos, temos que passar por muitas situações difíceis. Estão me compreendendo? Irmãos, aquele Deus que fez no passado é o mesmo Deus que está fazendo hoje na minha e na sua vida. E a forma que Ele usou no passado, a Bíblia diz que Deus não muda. Ele não muda. Se Ele trabalhou nos irmãos lá, Jó, Davi, em Jacó, tantos outros, você acha que vai ser diferente o trabalho dele na minha e na sua vida? Claro que não. Então reconheça o Senhor em todos os teus caminhos
e Ele endireitará as tuas veredas. Se Ele vai endireitar, porque está torta. Então, Jesus ele disse assim lá em Mateus capítulo 5, verso 16: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então você e eu, falando de uma forma assim bem reverente, nascemos para brilhar, mas não com a nossa própria luz. A igreja não tem a luz própria, ela reflete a luz de Cristo, né? Ele é a luz do mundo, então Ele habita em nós. Então nós temos que, como Filipenses 2,15, resplandecer como astros, como luzeiros no mundo. Nós somos a luz para este mundo, porque nós somos o corpo de Cristo, a vida da igreja. Quando o mundo vê nós, ele vê o corpo de Cristo, o corpo corporativo. Agora eles podem adentrar essa realidade do corpo ou rejeitar, né? Então, quando nascemos de novo, precisamos ter em mente que estamos nas mãos de nosso Pai Celestial. A cada dia Ele vai nos aperfeiçoar através das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, boas ou ruins, mas todas elas terão um propósito para nos fazer crescer, ficando parecidos com seu Filho. Uma pessoa que está sendo trabalhada pela operação da cruz, certamente ela saberá tratar com qualquer situação e com contentamento. Vamos ler Filipenses 4, de 11 a 13, que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo 13 aqui. A gente vê muitos, pregadores, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando chega a época de aprendizado, porque Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, não importa, guarde bem isso aqui, abre a tua cachola, escuta o que eu vou te dizer agora, presta atenção. Não importa a situação que você vai passar, criatura de Deus, Ele é contigo e Ele não vai deixar você naufragar. Cristo é a nossa vida. Meus irmãos, que texto lindo. Nós podemos aqui meditar nesse texto aqui, mas temos que avançar porque é a questão de desconstruir e construir. Mas, irmãos, olha só, eu aprendi, e como que se aprende? E eu li, agora eu sei, aprendi. Claro que não. Você seria um idiota se você pensasse assim. Aprendi, Deus é prático. Leia as 42 jornadas do povo de Israel quando saiu do Egito. Eliszinho, Deus mandava voltar de novo, mas Senhor, nós fizemos perfeitamente. Fizeram, olha, a situação de vocês são louváveis, mas tem um problema, vocês não aprenderam a lição. Não aprenderam, você tem que aprender. Com Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Querido, se você ler Lucas 1, versículo 1, ali fala das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora nós queremos ensinar sem fazer. Querido, o corpo de Cristo não funciona assim. Primeiro nós vamos ensinar fazendo, porque nós aprendemos a lição. Hoje em dia forma aí tanto advogado, tantos médicos que são misericórdia, porque eles estudaram, eles foram alunos de medicina, não foram estudantes de medicina. Então, quando tem um médico que é muito bom, eles foram estudantes de medicina. Saíram da faculdade, iam para casa, iam nos livros, aprendiam e são os profissionais. Esses homens são bem-sucedidos porque são aplicados. Agora, acho que eu vou fazer medicina, acho que eu vou fazer psicologia, acho que eu vou. Aí se acha aqui já fala, eu quero ser uma pessoa proeminente, reconhecida, ser um doutor. Não é assim? Não. Deus vocaciona os seus. Entende? E quando vocaciona, nada impede. Nada impede. Tem alguns irmãos aqui que vai fazer faculdade esse ano, alguns já estão fazendo. Converse depois com algumas irmãs que estão fazendo aí medicina para ver se é fácil. Primeiro, fica longe dos pais.
Segundo, tem que estudar. Longe do pai, não tem o carinho do pai e da mãe. Às vezes chora. Às vezes, querido, não é fácil. Não é assim? Mas é prática. É prática. Então, Paulo, uma outra coisa aqui. A viver contente. Querido, guarde bem isso aqui. O Salmo 100, versículo 2, fala assim que servir ao Senhor com alegria. E se você não servi-lo com alegria, e servir em todos os lugares, lá no seu lar, imagina só você lavando o banheiro, você faz isso com alegria? Quando está lavando louça, essas louças aqui, puxa vida, não, se fizer com alegria, cada dia mais Deus vai te abençoar, que Deus vai tomar você para Ele, vai dizer o seguinte, não, pera aí, eu amo tanto quando você dá graça para mim, que eu vou te dar condição para você ter uma secretária em casa. Eu quero você separado no quarto, tendo intimidade comigo, porque eu amo tanto você se dedica tanto a mim, eu creio que esse trabalho está lhe prejudicando. Mas Senhor, não tem nenhum empregado, eu vou te trazer um empregado, vou te dar condições para você ter uma empregada, para você então se dedicar mais tempo para mim. E o homem também dá a mesma coisa, está no seu trabalho murmurando, reclamando, meu Deus. Não, temos que, graças ao Senhor por esse trabalho. É duro, é difícil, mas o Senhor está envolvido aqui, eu sirvo a Ele nesse meu trabalho, entende? Estou aprendendo ali com o Senhor, né? Olha, ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí eu posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei que aquilo que eu for passar, Ele vai estar comigo, né? Eu também sei que eu não vou ter nenhum sofrimento acima das minhas forças. Essa palavra aqui, aprendi, no grego significa hematom. Essa palavra aqui, hematom, fala de algo experienciado que jamais vai cair no esquecimento. Porque tudo aquilo que eu aprendo, eu nunca vou esquecer. Eu aprendi. E agora nós aprendemos a Cristo. Aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso aprendizado, Ele é a nossa sala de aula, Ele é o nosso estudo. Nós vamos ler a palavra para aprender o quê? A lição para a minha vida? Não, para aprender Cristo. Porque aquilo que eu aprendi dEle, Ele vai formar em mim. Entende, irmãos? Na escola de Deus, primeiro você passa pelas provas, depois você vai extrair lições, porque Deus ele é muito prático. Se você passou, fez a prova, aprendeu a lição, você pode dizer, tudo posso, aquele que me fortalece. Se não, não. Uma pessoa que vive contente em toda e qualquer situação é aquela que é habitada e governada pela pessoa de Cristo. Jamais devemos questionar por que a situação dos outros é assim e a nossa é diferente. A melhor atitude de um filho de Deus é guardar silêncio. Aconteça o que acontecer, se vem de Deus, fique em silêncio, porque é Ele quem faz isso. Salmo 39:9 diz assim: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Queridos, os desapontamentos da sua vida, como muitas vezes acontece, amanhã eu vou publicar numa rede social um texto muito interessante. Aliás, terça-feira nós vamos ministrar na emissora, que foi o Senhor quem fez isso. É um pequeno texto do irmão que foi encontrado quando Nelson Darby ele faleceu, né? Então encontrou na Bíblia lá um escrito dele. Então, graças ao Senhor que isso chegou em minhas mãos, eu tenho. E eu li em lágrimas, porque naquele texto lá, abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 24. Aqui, irmãos, fala que quando Deus proibiu Roboão que pelejasse contra as 10 tribos, Roboão ficou frustrado, mas veja o que o Senhor disse para ele. 1 Reis, capítulo 12, versículo 24. Olha que interessante aqui, irmãos. Precisamos saber que reconhecer o Senhor que Ele faz tudo na nossa vida. Quando você fica um pouco frustrado, foi Ele quem fez isso. Aí ele diz assim, olha, 1 Reis 12, 24. Assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara.
ele ficou muito, muito frustrado. Então, quando acontece na sua vida um desapontamento, queridos, por favor, quando alguém lhe machuca, alguém lhe fere, a nossa luta não é contra carne e sangue. Você tem que entender isso, entenda isso pelo amor de Deus. Quando Deus nos traz algum desapontamento, é Ele que fez isto. Agora não fala assim, Senhor, para que isso? Por quê? Fala, Senhor, para que isso? Eu quero aprender essa lição. Entende? Foi Ele que fez isso. Porque Ele disse assim, tudo aquilo que diz respeito a mim e a você, diz respeito a Ele também. Quando alguém te desilude, você fica tão frustrado, quem fez isso? O Senhor fez isso. Porque Ele quer de alguma maneira mostrar alguma coisa para você, né? Quando alguém promete uma coisa para você e não cumpre, quem que fez isso? O Senhor fez isso. Então não se frustre com a pessoa, porque o Senhor quer mostrar alguma coisa para nós, né? Então, queridos, Ele nos ama de uma forma tão maravilhosa, tão preciosa. Tínhamos tanta coisa para ver aqui, nosso tempo é muito escasso. Mas um dia nós vamos tratar especificamente desse versículo aqui. As coisas que o Senhor faz para nós, deixa a gente triste, frustrados, mas que a gente fica olhando aqui, tem que olhar além, olhar para o Senhor. Então, assim, veremos que Deus tem feito em nós ambas as obras, a de destruir e a de edificar. O propósito de Deus em permitir tribulações em nossa vida é para quebrar a nossa vida natural, A nossa vida da alma não podemos amá-la, temos de perdê-la, pois no reino de Deus, para ganhar, precisamos perder. Quanto mais se perde, mais se ganha. Vamos ler Mateus 10, verso 39, que diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Queridos, claro que aqui está falando do caminho da cruz. O Senhor, Ele quer desconstruir em nós, pelo caminho da cruz, 4 coisas que é nossas, que são proeminentes. Primeira delas, os nossos afetos naturais. Nosso amor de marido, pai, mãe, filho, esposa. Ele quer que nós amamos sim, nosso marido, nossa esposa, nossos pais, mas primeiro a Ele, tem que ser primeiro o Senhor, depois, com aquele amor filial, vamos amar os nossos entes queridos. Uma outra coisa são a nossa autocomiseração. Irmão, nós somos tão doídos, tão doidinhos, nós temos tanta dó de nós. Outra coisa é a separação do mundo, né? Uma outra coisa também é a nossa glória pessoal. Nós gostamos de glória, nós gostamos de ser vistos, de ser apreciados pelos outros. Então isso é o trabalho da cruz operando em nós. O que é velho deve ser eliminado. Deus não apenas executa a obra destrutiva da demolição, mas também a obra construtiva da edificação em nós. Ele quer mudar o nosso sabor. Vamos ler aqui Jeremias 48:11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Queridos, você pode se recusar a ser uma pessoa mudada, não ser mudado de vasilha para vasilha, passar pela obra da cruz, porque senão o vinho fica, a borra do vinho fica lá embaixo, em cima está bonito, mas lá embaixo está podre, aquilo vai cheirar muito mal na sua vida. Então tem que mudar de vasilha para vasilha, esse é o trabalho da cruz em nós. Então Moabe esteve despreocupado. Irmãos, e a nossa transformação, ela acontece quando nós nascemos de novo. Se você não nasceu de novo, Ele não vai lhe transformar, que é o tratamento da alma, que Ele fala lá em Isaías 35, acho que versículo 10, de 7 a 10, que fala assim que areia esbraseada será transformada em lagos, refrigério. Vai haver transformação a partir do novo nascimento, mas para isso Ele vai começar uma obra em nós, de remoção das coisas antigas, velhas, hábitos antigos, e quer colocar em nós coisas novas. Imagina só, você vai a algum lugar e alguém convida você para trazer uma palavrinha ali, e você vive toda aquela realidade, e você vai falar em nome do Senhor Jesus. Aquilo vai trazer um impacto tão grande para aquelas pessoas.
olha, aquela pessoa, nós nunca ouvimos falar de Jesus como aquela pessoa falou. E aquilo trouxe uma coisa para o nosso coração muito boa. E nós queremos ouvir novamente. Queridos, falar com uma pessoa celestial. Isso que nós somos. Homens e mulheres espirituais vivenciando uma experiência humana. Entendeu, irmãos? Então temos que ser mudados. Agora, se você não quiser ser mudado, Deus também não vai forçá-lo, né? Quando o vinho se assenta em sua borra e é conservado parado, ele é transparente na superfície, mas não há uma clarificação perfeita, porque no fundo estão as borras. Segundo o antigo método de fermentação, devido à falta de um filtro, o vinho tinha de ser mudado de uma vasilha para outra para eliminar a borra. Quando nascemos de novo, somos transformados ou mudados de vasilha em vasilha, de glória em glória, como diz aqui 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor, o Espírito. Queridos, como é que eu posso explicar isso para vocês? Deixa eu contar aqui uma história bíblica que aconteceu. Lá em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao 14, quando Absalão usurpou o reino de Davi, seu pai, Davi pegou seus soldados e saíram do reino, porque ele sabia onde que Davi estava colocando o dedo, era no reino, que não podia pôr. Então Davi saiu, mas Deus enviou Simei para amaldiçoar Davi. O que Simei fazia? Começou desde manhã. Ia Davi com seus soldados armados, eles foram caminhando. E Simei começou a xingar Davi. Ó, você tem o que merece, seu maldito, seu filho de Belial. E jogava pedra em Davi, jogava terra em Davi, xingando Davi. Foi o dia inteirinho. Mas chegou um determinado tempo que o filho de Joabe falou para Davi: Davi, o que esse cara aí, Davi, está vindo atrás de você? É um cão morto, está te xingando. Deixa eu passar na frente e cortar o pescocinho dele. Davi disse assim: não, isso aí vem da parte do Senhor. Se o Senhor permitiu que ele me amaldiçoe, então eu não vou colocar a mão. Fica quieto, deixa ele nos amaldiçoar. Imagina só uma pessoa no teu ouvido o dia inteiro, jogando terra, te xingando, te amaldiçoando. O dia inteirinho, irmãos, e você quieto. E caminhando pelo deserto, subia naquelas rochas, jogava areia no Davi, terra, jogava pedra, e Davi tranquilo. A palavra fala que lá no final dessa caminhada, no final daquele dia, Davi chegou exausto, totalmente fraco. Sabe o que Davi fez? Então ele escreveu o Salmo 63. Abra lá, por favor, Salmo 63. Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Veja o que Davi escreveu, irmãos. Salmo 63, os 3 primeiros versículos. E o contexto aqui, você pode ler depois 2 Samuel 16, de 5 a 14. Mas aqui, veja o que Davi escreveu, irmão. Olha que experiência que Davi teve, irmãos. Ele disse assim, versículo 1: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Imagina como que Davi estava, irmãos, depois de passar por toda essa aflição o dia inteiro. Agora, olha o versículo 2: assim, do jeito que eu estou, assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Meus irmãos, imagina se fosse nós. Senhor, destrói aquele maldito que veio me amaldiçoando. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios Te louvam. Ah, irmãos, isso é uma vida de um homem maduro em Cristo.
E quando vem uma tribulação na nossa vida, que seja aí 5 minutos, a gente já, meu Deus do céu, levanta uma plaquinha, gente, eu estou sofrendo, ai meu Deus do céu. Não, assim eu te busco, nessa terra árida, seca, exausta, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Ô irmãos, o que falta em nós para alcançarmos isso, irmãos? Dedicação. Mas vamos concluir aqui, irmãos. Há pessoas que eram sem objetivo na vida no primeiro dia e ainda são até agora. Conservaram o seu sabor e a sua essência não foi alterada. Isso não é o que Deus quer. Deus quer acabar com nossos hábitos originais, nossa natureza terrena e nosso caráter natural para formar o caráter de Cristo em nós. Ele se livrará de tudo o que não está certo em nós. Ele quer derramar-nos de vasilha em vasilha até que nem nossa borra, nem nosso sabor original permanecerão. Ele fará isto pela operação da cruz em nós, desembaraçando o nosso caminho. E sabe de que maneira que Ele vai desembaraçar o nosso caminho? Perfeitamente. 2 Samuel 22, 33 diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele quer desembaraçar o nosso caminho. Mas para isso, Ele precisa desconstruir muitas coisas em nós. Então, irmão, se coloque nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eis aqui um vaso, todo estropiado. Destrói definitivamente e faz um vaso novo. E me aperfeiçoa na pessoa do Filho. E que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela liberdade que temos em ler a Tua Palavra. Ela é tão real para nós, ela é tão viva em nós. Continua nos aperfeiçoando nele, Pai. Muito obrigado pelo tempo que ficamos aqui. Pai, confiamos a Tua Palavra a Ti mesmo, para que Tua frutifique nos corações. Em nome de Cristo oramos.